Fala galera, hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece ser muito difícil para você lendo assim, porque você tem que pesquisar, mas ele é essencial para quem vai programar, os testes de software, né? Para tipo assim, se você vai fazer algum teste em algum software, você vai ter que pensar nisso, porque é muito importante para você verificar isso. E a gente não tá falando de alguma prova ou algo assim. Eles são chamados de testes unitários e testes de integração. Eles vão ajudar o código a não virar um caos quando você está programando. Ou seja, você tem que fazer esse código para analisar toda aquela estrutura e ver, tipo assim, pô, não tem que dar errado, né? Primeiramente, vou começar explicando o que seria o teste unitário. Ele serve para testar uma pequena parte do seu código, ou seja, você vai escrever uma linha para você verificar se aquela linha funcionou e se está em funcionamento, você vai fazer um teste nela. É isso que seria o teste unitário, como uma função ou um método. Imagina que tipo você escreveu uma função que vai somar dois números. Aí o teste unitário que você vai fazer e vai verificar está somando certo, o resultado que está dando, está imprimindo, ele está fazendo o que você está pedindo, entendeu? Tudo isso sem depender tipo de um banco de dados, rede ou alguma parte do sistema. Só ele, sozinho, como se fosse um treino individual. Ou seja, em resumo, isso tudo é praticamente você escrever uma função no código e funcionar ela, tipo, só ela sozinha, sem depender de outra. Então, quando você for escrever, você vai ter que pensar o seguinte: pô, tá funcionando? Tá valendo a pena? Ela sozinha, tá dependendo de alguma coisa? Você vai verificar o código inteiro para entender isso se aquela única parte tá funcionando. Por isso que se chama teste unitário, dá aquela única unidade. É isso. Seguinte, bora para a prática. Olha essa função aqui. Python copia editar deve dobrar número. Returne número. Agora a gente cria um teste para garantir que ela sempre devolva o dobro certinho. Tipo, Python copiar editar self assert equal para garantir que ela vai dobrar o segundo e garantir o resultado certo. E self assert equal dobrar 5 para 10 para garantir. Se algum desses testes falhar, a gente já sabe que tem um erro no código. E o melhor, dá para rodar esses testes toda vez que se mexer no sistema. Com os dois juntos, seu código fica muito mais seguro. Show! Mas testar só as peças separadas não garante que tudo vai funcionar, né? Aí entra o teste de integração. Ele fica se as partes do sistema se comunicam corretamente. Por exemplo, você tem uma função que salva um usuário no banco. No teste unitário, você vai verificar só a lógica da função. Mas no teste de integração, você realmente vai saber se ele está salvando e depois está recuperando esses dados corretamente. Se liga, a gente cria uma tabela, vai executar a função que salva o usuário. Depois pergunta para o banco: Ô banco, você guardou mesmo o João que tem 30 anos? Aí o banco vai responder: se ele responder sim, tá tudo certo. Agora, se ele não responder isso, tem algo de errado na integração entre a função e o banco. Então, esse tipo de teste ele é mais realista, porque vai envolver mais partes do sistema rodando juntos. Mais uma conclusão sobre tudo que a gente explicou agora, voltando para mim falar, né? Fala assim, ó. Testes unitários, né? De integração que foi descrito no projeto, eles não vão ser só tipo boas práticas para você fazer quando você estiver desenvolvendo alguma coisa, porque eles são fundamentais para isso. Ou seja, não é só você falar tipo, pô, vou fazer isso aí só pra só porque considero uma boa prática e eu nem vou usar tanto. Não, ele é necessário e fundamental para você conseguir entender o seu código, deixar seu código mais saudável, pode assim dizer, mais entendível e também funcionando. E com isso, fazendo sempre isso, que é uma etapa fundamental, você consegue evoluir muito fácil aquele seu código inicial e tal. Porque pensa o caso que você não vai fazer esse teste assim, e na hora que você rodar depois de fazer várias coisas, dá um maior erro na sua cara. Ou seja, por isso que sempre vão considerar esse teste unitário de integração fundamental para o projeto. Porque com ele você vai conseguir evoluir aquilo que você já fez e manter funcionando aquilo que você produziu. Então é isso aí. Aí, rapaziada, sou eu de novo. Ó, uma dica no final. Quanto mais automático o teste, menor dor de cabeça no futuro. Então começa testando o básico. E aos poucos vai cobrindo o sistema inteiro. E é isso aí, galera. Se curtiu, deixa o like, compartilha com a turma. E bora testar esse código.